Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então, dando continuidade aí à parte de matemática básica, falar sobre as expressões matemáticas. As expressões, nesse caso hoje abordada, serão dos números inteiros. Dividi aqui em duas aulas. Primeiro, aqui vai ser uma parte mais didática, uma parte mais teórica, e na próxima já será a parte de cálculos em si, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Expressões numéricas. O que são elas? As expressões numéricas são expressões matemáticas que envolvem operações das matemáticas básicas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e outros procedimentos que vamos ver mais à frente. Porém, por enquanto, será a soma, subtração, multiplicação e divisão de inteiros, certo? Podendo então envolver simultaneamente essas quatro operações em toda a expressão numérica. Como maneira de separar também e organizar as expressões numéricas, é comum a gente utilizar símbolos, que esses símbolos ajudam e nos facilitam para os cálculos. Vamos usar esses símbolos para separação da equação ou mesmo para evidenciar uma determinada operação, seja ela da soma, da subtração ou da divisão. Mas falando então especificamente sobre esses símbolos, vou aqui mostrar então para que esses símbolos servem, o fim específico dele. O fim, nós temos aí três exemplos, que é o parênteses, colchetes e chaves. Também é muito comum ser utilizado mais de uma vez os parênteses na expressão numérica, mais de uma vez os colchetes na expressão numérica e as chaves também na expressão numérica. Agora só que, para que utilizar isso então, Manuel? Por que não utiliza só um? Porque assim, nas operações matemáticas, temos um determinado padrão. Primeiro, temos que resolver um, depois o outro e assim sucessivamente. A mesma coisa é para os símbolos matemáticos. Esses símbolos, esses parênteses, chaves e colchetes. Então, essa ordem, ela funciona da seguinte forma. Primeiro, os parênteses, segundo, os colchetes e depois, por último, a resolução das chaves. Essa é a ordem para ser seguida. Essa é a ordem, no caso, para ser seguida, certo? E para resolver as operações devido a essa ordem, nós também temos que seguir a ordem das operações matemáticas, que essa ordem, no caso que eu falei, né, anteriormente, que é a questão da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão, que funciona da seguinte forma. Primeiramente, devemos resolver, no caso, a multiplicação e divisão, e depois partir para a soma e subtração. Mas lembrando que uma prioridade de operações matemáticas da soma, subtração, multiplicação e divisão não interfere na outra, que é a dos colchetes, das chaves e dos parênteses, certo? Uma não interfere na outra, porque no caso primeiro resolve uma para depois resolver a outra parte. Então, vamos passar aqui alguns exemplos aí para vocês. Aqui nós temos diversos exemplos. Aqui tudo demonstrativo para vocês. E a ordem de resolução. Primeiramente, para a questão dos símbolos, parênteses, colchetes e chaves, certo? Segue esses três parâmetros aqui. Parênteses, colchetes e chaves. Depois, vai para multiplicação, soma e subtração. Nesse caso aqui, para esse primeiro exemplo, aqui, primeiro ponto no caso que vamos resolver é essa parte da expressão aqui, né? Que é composta dos parênteses, certo? Depois que resolvermos essa parte, passaremos a resolver essa outra parte aqui, ó, da expressão. E por último, no caso, resolvemos ou a soma ou a subtração com esse valor aqui, beleza? A mesma coisa aqui, agora só que a gente vai resolver parênteses, parênteses aqui, depois colchetes, depois tudo que está dentro das chaves e por último somar com esse valor que está externo aqui, beleza? E
Aqui no caso, então, já envolve um outro procedimento, né? A gente vamos fazer, ó, primeiro o parênteses, só que dentro do parênteses nós temos uma prioridade de operação, que é qual? A multiplicação, ó. Ela está aqui como prioridade. Aí a gente resolvemos ela. Mas, Emanuel, aí depois a gente vai resolver a divisão? Não. Por que não vai resolver logo a divisão de imediato? Porque, no caso, precisamos ter o valor todo do conjunto aqui dos símbolos. Beleza? Tendo aí essas questões em mãos, vocês podem aí pausar o vídeo e tentarem responder, certo? Por que então? Porque nós vamos ver na próxima videoaula a resolução de cada equação dessa, beleza? Então, nos vemos na próxima videoaula.